Fala, gente, tudo bem? Bem-vindos ao AvivaCast 07. Hoje a gente vai estar falando muito aqui do programa Bilingue, né? E hoje a gente trouxe a Camila Moura, que é consultora pedagógica da Viva, veio aqui para responder esse monte de perguntas que vocês mandaram para a gente, né? Então, primeiramente, eu queria agradecer muito você, Camila, por ter vindo, por ter se habilitado aí para responder esse monte de dúvidas. E para começar, até para entender um pouco melhor, a gente sabe que a Viva hoje tem uma série de atividades extras, e o programa Bilingue é uma delas. Conta um pouco pra gente quais são as atividades extras e principalmente depois o programa Bilingue que a gente vai estar entrando mais a fundo. Na Viva, a gente tem diversas atividades extras. As famílias podem optar pela aula de judô, de capoeira, teatro Legal. e também pelo programa bilíngue. Dentro das aulas curriculares, as crianças já têm uma aula de inglês, uma aula de música Ah, e uma aula de corpo e movimento. legal, ou seja, tem vários programas extras ali que podem ser feitos, né? Normalmente esses programas extras, eles são feitos em outro período ou não? Sim, como eu falei, as aulas que acontecem dentro do curricular, eles vão acontecer dentro daquele período de 4 horas, que é o mínimo que a criança precisa estar na escola, ou no Perfeito. período da manhã ou no período da tarde. E caso a família opte por essas outras atividades, ela pode contratar elas no contraturno. Ou seja, as crianças que estudam no período da manhã, elas podem fazer essas aulas à tarde, e as Legal. crianças que estudam à tarde, elas podem fazer essas aulas de manhã. Ai, que legal. Ou seja, esses programas extras, o programa bilíngue também entra como um programa extra, na verdade, né? E ele pode ser feito à tarde. Isso mesmo. Então, as crianças, a partir do grupo 2, Tá, elas podem fazer o programa bilíngue, balé e tá. capoeira. Que legal, tá. Quando elas chegam no G3, a gente também vai acrescentando judô. E no Hum. G4 e G5 também tem aula de teatro. Bacana. Então tem bastante coisa para a criançada fazer, né? Muito bom. Então vamos entrar um pouquinho aqui no programa Bilingue, que a gente tem muitas perguntas que o pessoal mandou, mas acho que para começar a entender, né? Como que funciona o programa Bilingue da Viva? O programa bilíngue da Viva, ele vai acontecendo aos poucos, de uma forma bem gradual. Então, as crianças começam no grupo 2, tendo 2 aulas semanais. Quando elas vão chegando no G3, a gente já muda para 3 aulas semanais. Legal. E no G4 e no G5, elas já têm aula todos os dias. Ah, entendi. Mas assim, uma dúvida. As crianças, naturalmente, na Viva já têm aula de inglês. E o programa E bilíngue é um extra, a parte que é feito em outro período, né? isso mesmo, elas Tá. têm uma aula, todos os grupos, Ah, uma tá. vez por semana. Então, por exemplo, a criança do G2, que o Tá. pai sente a necessidade da criança ter mais contato com essa segunda língua, além dessa uma aula, ele vai ter mais 2 aulas na semana. Ah, entendi. Legal. Muito bacana. E aí, conta um pouco pra mim, como que funciona essa grade? Porque você falou do G2 tem 2 aulas por semana. Como que é o funcionamento? Quantas aulas são por semana? Qual período? Então, as crianças que fazem o pedagógico pela Tá, manhã, elas já têm essa uma aula, tá. que vai estar na grade delas. Aí, no período da tarde, elas podem contratar mais 2 aulas. Legal. As crianças do G3, 3 aulas. Tá. E as crianças do G4 e G5 aí são todos os dias. Legal. Então, elas teriam 6 aulas na semana, né? Uma aula no Sim, curricular, mas todos os legal. dias no contraturno. E pelo que eu entendi, tem uma progressão, ou seja, vai tendo uma adaptação e aumentando essa frequência dependendo da idade, né? Isso, a gente vai aos poucos. As crianças ainda no grupo 2, Sim. elas ainda precisam dessa professora de referência, desse acolhimento. Aos poucos, a gente vai trazendo esses profissionais, que é mais uma pessoa que vai tendo contato com a criança. Que legal. Aí, quando elas chegam lá no G4, G5, que elas já conhecem todo mundo da escola, que essa língua já vai fazendo parte da rotina do Sim. cotidiano dela, aí elas podem ter aula todos os dias. Ou seja, nessa idade, a criança tem o quê? Sempre é na faixa dos 2 anos, né? Isso, elas precisam. A gente fala grupo 2, que por lei, né, são as crianças que fazem 2 anos até 30 de março, Ah, tá. que é a Entendi. data de corte agora. Perfeito. E assim, até um ponto que já tem até algumas perguntas aqui que o pessoal mandou. Eles perguntam se a infância, tipo, é a idade certa para aprender, né, um segundo idioma, no nosso caso ali o programa bilíngue em inglês, ou não, você deveria deixar um pouco mais para frente, né? Qual que é a opinião que você tem? A infância é a melhor idade para você começar a aprender essa segunda língua, né? Pensando num ponto de vista neurológico, a criança tem a maior plasticidade cerebral Tá, nesse momento. Quer dizer, que ela tem uma capacidade de começar a se adaptar e a novas aprendizagens nessa idade. perfeito. Então, a criança, quando ela tá nessa infância, isso vai aprendendo de uma forma natural, assim como a primeira língua. Ah,
Entendi. Ou seja, é mais fácil para ela assimilar esse segundo idioma sempre na infância. Sempre, porque ela vai percebendo alguns padrões que vão existindo nessa língua, ela vai reproduzindo eles. As crianças, elas ainda têm uma facilidade muito grande nessa idade de conseguir distinguir sons Ah, olha só. e ritmos. Por isso que a pronúncia de uma criança, ela vai falando praticamente como um nativo, né? Porque ela vai tendo Uhum. essa percepção dos sons. Diferente de um adulto que tem um Sim. pouco de sotaque, a criança não. Isso vai acontecer de uma forma mais natural para ela. Que legal. Então, assim, a gente pode até avaliar que essa é uma das principais vantagens desse programa bilíngue na infância, né? Porque, por exemplo, na minha época, não sei se na sua época, mas a gente fazia muito escolas de inglês em outro período, né? E você demorava anos ali para aprender inglês e mais uns anos ali para conseguir falar corretamente, né? Pronunciar corretamente as palavras. E aqui a criança ela já consegue aprender isso da maneira certa, ou seja, uma forma natural. Sim, porque quando a gente vai pensando nessa primeira infância, como que a gente vai trazendo o inglês para elas? Isso vai Entendi. acontecendo dentro do cotidiano dela, Uhum. num Isso é muito legal. contexto, aquilo que vai fazendo sentido. Então a professora vai trazendo músicas, Tá. histórias, brincadeiras. Uhum. E aí a criança vai vivenciando a partir daquilo que é o dia a dia dela. Entendi, isso é muito legal. Inclusive, tem muita pergunta de qual que é a metodologia. E aí você falou exatamente isso, ou seja, a metodologia é um pouco isso, né? Como que você vai ensinar para a criança esse segundo idioma, né? A gente vai ensinando Sim, exatamente isso, a partir daquilo que faz sentido para ela. tá. Então, dentro do contexto do dia a dia dela, o que que ela faz já na escola? A criança na escola, ela brinca, Uhum, sim, ela canta, ela trabalha com jogos, ela vai desenhando, sim. ela vai fazendo essas atividades artísticas e tudo isso vai fazendo um sentido para ela, porque a gente entende que a criança ela vai aprendendo brincando. É a forma mais fácil dela conseguir assimilar um conteúdo. Então a gente vai trazendo essa língua nesses contextos. Com Então a certeza. professora vai fazendo todas essas brincadeiras, esses jogos, essas atividades. E, além disso, situações do cotidiano, porque a professora acompanha eles, às vezes, no momento de lanche. Uhum, Então, ela não está trabalhando frutas sim. isoladas, alimentos isolados. Ela está trabalhando ali no dia a dia, oferecendo para a criança. Então, ela Sim. vai entendendo naquele contexto. É um diferencial, né? Se você for ver, porque a criança tá aprendendo não só no contexto, mas num ambiente que ela muitas vezes está se divertindo, né? Isso. Enquanto às vezes, em outros casos, por exemplo, o aprendizado do inglês, na minha época, por exemplo, há 10, 20, 30 anos atrás, talvez, você aprendia num livro, né? Você ia para uma escola aí de inglês que você literalmente ia para uma classe, tinha que aprender num livro. Então é muito maçante isso, se você for ver, né? E a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo que as crianças, não só as crianças, nós adultos também, Sim. cada um vai aprendendo de diferentes formas. E quando a gente vivencia isso, a gente tá conseguindo alcançar aquelas crianças que aprendem ouvindo, aquelas crianças que aprendem fazendo. Sim, que legal. E uma dúvida que o pessoal mandou muito aqui é como que é essa adaptação das crianças no programa bilíngue? Ou seja, eu vou colocar meu filho ali. Como que ele se adapta? Como que é feito isso? É aos poucos, não é? Vocês sentem que a criança se adapta de uma maneira fácil ou não? Conta um pouco pra gente. O primeiro dia, a criança, ela vai estranhando um pouquinho, assim, Tá. no sentido de que eu estou ouvindo algo que eu não estou compreendendo. Mas a professora vai fazendo isso de uma forma tão natural, ela vai apontando, ela vai mostrando, Ah, ela vai vivenciando. As outras crianças também vão ajudando. sim. Isso é muito importante, porque algumas crianças que às vezes vão tendo um domínio maior de uma compreensão, elas vão ajudando, contextualizando aquelas outras crianças. E quando você vê, é muito rápido esse processo de compreensão Isso é delas. legal. Isso é muito bom, que é o que você falou. Além de ter toda essa proximidade com as crianças, esse contexto ajuda muito ali, né? Ou seja, a criança vê o que você está apontando, ou uma outra fazendo, né? Eu acho que isso é muito interessante, muito legal. E aí tem mais perguntas de pais aqui, os pais mandaram um monte de pergunta aqui. Uma delas, inclusive, que eu acho que tem a ver com essa outra questão anterior, é de como que é a percepção das professoras, principalmente, com a evolução do inglês nessas crianças. Como que a gente consegue ter a percepção se elas estão evoluindo, não estão? Como funciona isso? Isso vai acontecendo de uma forma natural mesmo no dia a Tá, dia. Como que vai acontecendo esse aprendizado? A criança vai acontecendo como na língua materna dela. perfeito. Então, na língua materna, a criança vai ouvindo os pais falando, Tá. e aí ela vai começando a compreender antes de falar.
Uhum. Quem tem filho consegue perceber isso muito fácil, que a criança ainda nem aprendeu a falar, mas ele vai falando, ó, pega seu brinquedo, ó. Sim. Você quer água? E ele vai trazendo algumas frases do dia a dia que a criança vai demonstrando para ela que ela tá compreendendo aquilo. Perfeito. Depois que ela teve esse momento de compreensão, aí ela começa a soltar algumas palavrinhas, depois algumas frases, para depois falar. Mas a gente vai percebendo isso no dia a dia, nas interações, o quanto a criança ainda está compreendendo, que frases que ela não entendeu, ou como a gente vai mostrar de outra forma para ela começar a aprender. Perfeito. Então, no dia a dia, durante a rotina da criança, a professora vai conseguindo avaliar. Ah, que legal, né? Interessante. Inclusive, tem uma pergunta da Ju aqui, ó, que ela mandou, ó, como o segundo idioma pode contribuir para o desenvolvimento social e cognitivo da criança? Conta um pouco pra gente. Quando a gente fala do aprendizado da segunda língua, a gente não fala só de decodificar palavras, de Sim. traduzir. Sim, A gente fala de aprender uma cultura. perfeito. A gente vai falando muito desse social, do que essa língua traz pra gente. Quando a gente também vai falando desse aprendizado, a criança, ela não vai só decorando aquelas palavras, ela vai entendendo os significados, ela vai entendendo entonações que as pessoas vão usando, como elas vão se comunicando, o ritmo das frases que elas vão usando. Isso vai ajudando as crianças a contextualizar Sim. dentro daquele idioma. E quando você vai aprendendo num contexto escolar, você não está aprendendo sozinho. Entendi. As crianças vão se ajudando. Isso vai, inclusive, favorecendo a socialização. Porque um compreende uma parte, o outro vai compreendendo a outra, eles vão juntando, você vai vendo como as crianças até vão ficando mais unidas. Ah, entendi. É muito interessante isso, por quê? Porque uma das principais perguntas que a gente vai falar logo mais é essa preocupação de aprendizagem, né? E aqui o que a gente está vendo é que facilita a aprendizagem e elas têm até um ganho ali social e também cognitivo por causa do programa bilíngue, né? Isso é muito legal, muito bacana. Bom, mas vamos lá, vamos fazer a pergunta que muitos pais fazem. Não vou nem falar quem foi, porque tantas, eu vou juntar todas elas. Mas assim, muita gente me questionou aqui, ó. Pô, será que essa quantidade de informação não pode sobrecarregar a criança, né? Será que ela pode confundir os idiomas? Isso, as preocupações dos pais de, pô, será que meu filho colocando um idioma a mais não é muito para ele? Conta um pouco pra gente. É muito natural para as crianças. E a gente vai fazendo isso sem nem a gente perceber. Quando a gente vai falando com os nossos filhos, às vezes a gente usa diversas palavras para descrever o mesmo objeto, Tá. a mesma pessoa. Às vezes a mãe fala para a criança: ah, vem com a mamãe, vem com a mãe. Ela ouve outras pessoas chamando a mãe dela por um nome, por um apelido. E ela vai percebendo que todas essas palavras significam a mãe dela. Legal. Às vezes até um objeto. Então, quando a criança também vai aprendendo mais de uma palavra em duas línguas diferentes, vai acontecendo esse mesmo processo. As crianças, elas vão tendo essa capacidade de perceber esses padrões, de perceber que toda vez que falam aquelas palavras, significa aquilo. Que legal. Então, isso vai ajudando muito na construção da criança dessa língua. Isso é muito interessante, porque eu tinha uma preocupação, meu filho faz o programa bilíngue, né? E eu tinha uma preocupação muito grande de, será que ele vai ter um atraso ali no português por aprender o inglês? E realmente a gente viu que não, que na verdade ele tem um desenvolvimento igual às outras crianças e ainda está aprendendo inglês. É incrível a capacidade que a criança tem de aprendizado, né? Quando a gente vai falando das crianças, até dessa flexibilidade cognitiva mesmo Sim. que elas têm, de aprender, de conseguir traçar novas estratégias para compreender algo, de criar novas conexões, o inglês vai favorecendo muito isso. A criança, ela tá usando a área da linguagem dela para pensar na língua materna, porque ela pensa nessa estrutura. Mas diferente do adulto, ela não vai, ó, isso aqui eu falo assim em português, então eu vou traduzir. Ela pensa no contexto e naquele contexto ela vai reproduzindo. Entendi. Porque um Perfeito. adulto, quando vai aprendendo inglês, muitas vezes no começo ele vai traduzindo palavra por palavra, né? Exatamente. Para conseguir chegar. A criança não. Ela vai pegando aquelas palavras-chave, que aquilo vai fazendo sentido, e ela faz uma construção a partir disso. É por isso que muitas vezes, quando eles vão aprendendo inglês, eles usam palavras que eles já sabem, mas as que eles não sabem, eles usam português. Entendi. Então, a criança vai falar, eu quero o copo yellow.
Porque ela sabe que o yellow é o amarelo, mas ela ainda não aprendeu com o meu copo. Mas ela entendeu em que contexto que ele vai ser inserido. Ela não precisa ficar o tempo inteiro pensando. Ó, penso no português, depois penso no inglês. Não, ela Olha só. consegue ter essa capacidade de pensar na língua como um todo. Que legal, isso é muito interessante. E aí tem talvez uma preocupação dos pais, mas mais curiosidade, eu acho, que é tipo, quando que a criança começa a entender bem o que se fala em inglês, quando a criança começa a falar. Conta um pouco pra gente da sua experiência, né? Principalmente começando no G2, indo pro terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Como funciona isso no dia a dia? No dia a dia, como eu falei, a primeira parte é a compreensão. Uhum, A criança, primeiro, ela precisa começar a compreender. legal. Isso é a primeira parte do aprendizado. Muitas vezes os pais falam, ai, meu filho não tá aprendendo nada, porque eu pergunto pra ele, como fala tal coisa em inglês? E ele não me responde. Isso Tá. acontece muito. Eu escuto muitas famílias falando Falando. sobre isso. Mas é que a primeira parte do aprendizado é compreender. Entendi, Então, a perfeito. criança precisa entender. Isso vai acontecendo muito rápido Olha só. com a criança. Lá no G2, ela já começa a entender algumas palavras. Palavrinhas do dia a dia que vão fazendo sentido. Normalmente são as cores. Sim, A criança gosta de nomear as cores. Alguns animais, alguns... Ela vai usando essas palavras no dia a dia dela. Perfeito. Depois ela vai começando a compreender algumas frases mais extensas. Comandos. Você vê, por exemplo, num G2, no meio do ano, a professora já fala assim... Open the circle. Eles já entendem que a roda tá fechada, que eles precisam abrir espaço Olha para um só, amigo sentar. que legal. Então ela vai perceber. Mas por quê? Porque ela ouviu aquela frase muitas vezes naquele mesmo contexto que ela estava vivenciando. Entendi, Não é uma vez que ela vai ouvir aquilo que aquilo já vai fazer sentido para ela. perfeito. Tem até um lance de repetição e viver a experiência no momento, né? Primeira vez que ela ouviu e todo mundo abriu o círculo, ela falou, opa, é uma coisa. Segunda, terceira, quarta vez, ela já sabe o que tem que fazer, né? Isso vai acontecendo até na língua materna, não é? As primeiras palavras das crianças vão vindo dessa repetição que a mãe vai falando para ela no dia a dia. E não é ficar repetindo a mesma palavra várias vezes, é repetindo a mesma situação. Entendi, perfeito. E ali tem um ponto importante, né? Porque cada criança aprende um pouco no seu próprio tempo, né? E assim, você sente que tem muita diferença entre as crianças ou não? Ou elas têm uma média ali parecida, assim, de ano para ano? A gente vai percebendo, assim, que cada criança vai tendo uma compreensão diferente a partir das vivências dela. Legal. Então, se para aquela criança, muitas vezes, os animais são importantes, um exemplo, Tá, é os animais que ela vai aprender primeiro. entendi. Então, primeiro a gente vai se relacionando e aprendendo a partir daquilo que nos toca de alguma Sim. forma. Com certeza. Então, cada criança vai tendo o seu aprendizado maior. E é importante na escola é que elas vão se ajudando nisso e elas vão construindo um aprendizado juntas. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. E aí, por exemplo, muitos pais, eles questionam, tem alguns questionamentos sobre o inglês em casa, né? Então, tá fazendo o programa bilíngue na Viva e os pais não sabem se eles devem ou não falar o inglês em casa para tentar estimular a criança. Qual que é a sua opinião sobre isso? Os pais devem falar inglês em casa. Tá. Mas como a gente conversou bastante aqui sobre isso, não é falar palavras isoladas. Precisa ter um tá. contexto para os pais irem usando isso no dia a dia. Entendi. Porque aquilo precisa fazer sentido para a criança. Tá. Então, talvez o pai lê o mesmo livro várias vezes, porque aí ele tá trabalhando essa entonação, esse ritmo, mostrando como que é construída essa história para a criança. Inclusive, pensando em repetição, isso é muito importante para a criança. Legal. Porque a criança ela vai tendo um tempo de assimilar, pensar e refletir sobre aquilo quando ela vai tendo uma vivência maior. Interessante. Sabe quando você dá um brinquedo novo pro seu filho, que a primeira coisa ele começa a rasgar ali, abrir de qualquer jeito, aí ele joga pra um lado, que parece que ele tá muito eufórico. Sim. Aí passa uma semana, ele já tá brincando com aquilo mais tranquilo. Na segunda semana, ele já tá inventando novas formas, fazendo novas combinações. Porque isso é importante pra criança. Por isso que muitas vezes eles vão pedindo o mesmo livro, a mesma música, porque eles também têm essa percepção de que isso é importante. Então, quando a gente vai trazendo na nossa casa o inglês, naquele cotidiano, aquilo que faz sentido, não nas palavras isoladas, trazendo eles de diversas formas, a gente também tá ajudando as crianças a pensarem sobre isso. Entendi. Muito bacana. E esse é um ponto importante, né? Porque vocês acabam trabalhando ali na individualidade um pouco também, né? Sim, porque a gente vai levando muito em consideração os interesses das crianças. Tá. Então, a partir dos interesses deles, a gente vai conseguindo
traçar projetos, a gente vai pensando como que a gente vai trazendo aquele conteúdo com sentido. E quando a criança percebe que ela é ouvida, que aquilo que ela falou tem um sentido, é muito mais fácil ela participar e se envolver nesse processo. Perfeito. Cara, agora uma dúvida. Os pais que querem conhecer ali como funciona o programa Bilingue, como que funciona? Tem uma aula para eles poderem acompanhar, assistir, ver? Como que funciona isso? Os pais que querem conhecer a escola, Tá. eles marcam uma visita, aí a gente vai falando um pouquinho mais sobre esse programa. Já para os pais que já fazem parte da nossa escola, é só procurar a secretaria da escola para agendar uma aula aberta. Ai, que legal. Então é uma aula onde eles vão ver no dia a dia como que vai funcionando esse inglês, como que as crianças vão aprendendo. A professora ela vai falando inglês o tempo todo com a criança. A professora ela não vai falando um pouquinho em português, aí depois ela fala inglês. Ela vai falando inglês o tempo inteiro porque a criança precisa entender aquele contexto. E a família vai entendendo como isso vai acontecendo na prática. Ah, muito bacana. Cara, uma dúvida que eu tenho, assim, hoje você tem alguns pais que têm dúvidas mesmo. Será que eu devo colocar meu filho num programa bilíngue ou não, né? Qual que é a mensagem, ou qual que seria a dica que você pode dar para tentar orientar esses pais da forma correta? Quando a gente vai falando dessa aprendizagem da segunda língua, a gente não está falando de algo só momentâneo, né? É um aprendizado que vai ajudar a criança nesse cognitivo, porque ela está pensando, refletindo sobre língua, sobre sons, sobre uma cultura. A gente está ajudando ela nessa socialização e a longo prazo, numa vida de um adolescente, dependendo da escola onde ele está, na nossa vida adulta, Sim. pensando num trabalho. E pensando em muitos pais, a dificuldade que um adulto tem de aprender uma língua. Não é que isso é impossível, Sim. mas vai requerer outras habilidades desse pai, Sim. um tempo maior de aprendizado, que quando a gente já começa a fazer isso na infância, isso vai acontecendo de uma forma muito leve para a criança. Sim. Então, ela já vai conseguindo compreender essa segunda língua, ao mesmo tempo que ela também está aprendendo a primeira língua, já que a gente está falando de crianças de educação infantil. Sim, sim. Onde o vocabulário delas vão aumentando a cada ano, as frases vão ficando mais complexas. E pensando em tudo isso, ela consegue vivenciando essas duas propostas ao mesmo tempo. Que legal, muito bacana, né? Ou seja, no final das contas, a criança tem a opção de aprender brincando num contexto de forma agradável. Você evita que vire depois um adulto que tenha que correr atrás do prejuízo para aprender inglês de uma forma muito maçante, né? Exatamente. Então, quando a gente vai pensando nessa criança no dia a dia, ela tá lá, foi o que você falou, ela tá Sim. brincando. Isso é muito legal. Uma criança adora brincar, adora ouvir histórias, adora fazer propostas artísticas, pensar em projetos, pesquisar animais. É muito mais gostoso você aprender o inglês dessa forma do que com um livro, né? Não, com certeza. Cara, queria te agradecer muito por ter respondido as principais perguntas dos pais. Se vocês tiverem mais perguntas, pode mandar aqui, né, nos comentários do vídeo que a gente vai estar respondendo para vocês, inclusive até para trazer a Camila aí para um próximo episódio e também responder mais dúvidas, né? Eu que agradeço. É sempre bom falar sobre crianças, sobre aprendizado. É uma coisa que, pra gente, eu sempre fico impressionada, né, com esse poder das crianças, né? Como eles vão aprendendo, se desenvolvendo Com e de uma certeza. forma tão rápida. Com certeza. Cara, mais uma vez, muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Tchau.